Oi, eu sou a Isabela. Eu sou a Flávia. E você caiu no Angu de Grilo. Oi, gente, tudo bem? Boa terça-feira pra vocês, Angulers. Meu Deus, eu não vou nem perguntar se vocês estão bem, se tá tudo bem, porque, sinceramente, essa última semana foi puxada, pra não falar palavras de baixo calão aqui, que Flávia briga comigo. Eu vou me contentar com falar que foi uma semana puxada, uma semana difícil, uma semana desafiadora. Mas estamos aqui, né? Chegamos até aqui. Então, bom, quer falar um boa tarde, boa noite para a nossa audiência? Oi, minha gente. Acho melhor a gente ir direto ao ponto, Pois né? Porque a gente tem muito assunto hoje. Bom, a gente vai falar primeiro, atendendo a pedido de alguns angulers que pediram pra gente no Twitter pra gente falar sobre a situação da Colômbia. Esse podcast é um sucesso. Nossa cobertura internacional. Não, e a gente tem um correspondente, não sei se vocês sabem. A gente tem um correspondente, Ariel Palacios, que, enfim, hoje está diretamente de Buenos Aires, nos ajudando a compreender. Vamos receber a Ariel aqui no Angu, nos ajudando a compreender o que está acontecendo na Colômbia, que eu mesma não sabia. Segunda participação de Ariel Palacios no nosso Angu de Grilo, com muita honra, muito orgulho desse amigo tão querido, também conhecido como Pai da Vitória. Com certeza, marido de maior Dona Miriam, título, Pai da Vitória. E um grande jornalista que nos honra com a sua participação, sempre generosa no Angu de Grilo. Bom, então vamos falar da situação da Colômbia, o que está acontecendo por lá, essas manifestações seríssimas que estão rolando. Depois disso, a gente vai falar sobre o debate da quebra ou não de patentes. Não sei se vocês viram no noticiário essa semana que os Estados Unidos se posicionou a favor da quebra de patentes das vacinas de Covid e o Brasil se posicionou contra. Então, vamos falar sobre isso, né? Como fica o Brasil dentro desse debate e por que esse é um assunto tão importante que a gente precisa defender essa quebra de patente nesse momento. Também com um convidado especialíssimo, exatamente. Pedro Vilardi, coordenador do GTPI, Grupo de Trabalho e Propriedade Intelectual, que está envolvido com ações da sociedade civil, de organizações da sociedade civil, por essa agenda da quebra de patentes e de propriedade intelectual, envolvendo não apenas vacina, mas medicamentos, equipamentos, tudo que esteja relacionado a tratamento da Covid, ao enfrentamento da Covid na área médica. Por último, é óbvio que a gente vai falar sobre a chacina do Jacarezinho, né? Não tem como isso ficar de fora dos nossos assuntos. Uma coisa que dilacerou o Rio de Janeiro nessa semana e repercutiu, né? Eu acho que no Brasil inteiro. Acho que vocês que estão ouvindo a gente... né? No mundo, é verdade. Vocês estão ouvindo a gente devem ter ficado sabendo. Vamos passar também por esse assunto e vamos terminar rendendo nossas homenagens a Paulo Gustavo e o cantor Cassiano, que também nos deixou essa semana. Não foi Covid, foi complicações de insuficiência cardíaca e choque séptico. Então, chegaremos nesse assunto lá no final do nosso episódio. Cassiano, um grande cantor e compositor, um dos pais da black music, do soul brasileiro. Maravilhoso. Vamos começar? Vamos. Bom, sobre Colômbia, o que a gente precisa saber aí para introduzir esse assunto? Desde o final de abril, dia 28 de abril, foi o primeiro dia das manifestações lá na Colômbia, que começaram depois do presidente Iván Duque anunciar uma reforma tributária. A gente já viu esse filme, né? E vários outros países da América Latina nos últimos anos, e o Ariel até explica isso pra gente, contextualiza isso pra gente, que desde 2019 tem acontecido várias manifestações que já foram tema, né, aqui do Angu. O Equador, que começou com preço de passagem de transporte público. O Chile, que foi por causa de reforma da Previdência e péssimas qualidades de vida. E isso, nos últimos anos, vem acontecendo, escalando essas manifestações por países vizinhos aqui nossos na América do Sul. Chegou a vez da Colômbia. As manifestações começaram no final de abril, mais precisamente dia 28, a primeira grande manifestação, por conta de uma reforma tributária que o presidente Iván Duque anunciou, que desagradou uma imensa parte da população. E junto com a reforma tributária, ele também propôs uma reforma do sistema de saúde,
O Ariel vai explicar melhor pra gente o que é essa reforma, o que foram essas duas propostas para ele, mas Ariel contextualizou pra gente, aí eu vou contar um pouco para vocês, que esse movimento da Colômbia vem muito a partir de manifestações por insatisfações generalizadas que vem acontecendo na América Latina, principalmente desde 2019. A gente já falou aqui no Angu em outros momentos, né, de tensões, caos, protestos na América Latina, no Equador, que começou por conta de aumento de preço de passagem, no Chile, que foi por péssimas qualidades de vida, reforma da Previdência, mas sempre nessa questão de se ter uma gota d'água, né, um motivo que é ali a ignição, como foi no Brasil, né, nos 20 centavos, e a partir disso vem uma montanha de outros motivos por trás de insatisfações que já estão sendo acumuladas há muitos anos. Muito relacionado também à desigualdade, né, gente? Sim. A desigualdade social, né, socioeconômica, tem estado no racial, né, também, tem estado no centro das manifestações, das insatisfações que eclodem mundo afora. A gente está falando especificamente, nesse momento, de Colômbia e de alguns episódios de América do Sul, mas olha, se você pensar no que aconteceu nos Estados Unidos, né, a partir do assassinato do George Floyd e da enormidade das manifestações, tinha muito a ver com desigualdades, com empobrecimento, com a falta de oportunidades para a juventude, para uma juventude multiétnica, e isso alcança também a América do Sul, com negros no Brasil, povos indígenas, né, em vários dos nossos vizinhos, bom, no Brasil também, mas Peru, Equador, Bolívia, Colômbia, tem muita tensão envolvendo essas desigualdades. Eu acho que desigualdade é um debate central nesse momento do século XXI, mundo afora, mas em particular na América do Sul. É isso que a gente está tratando essa semana. Pois é, e aí o Ariel explica pra gente que já tinha uma insatisfação na Colômbia por essa desigualdade, por uma queda de qualidade de vida, também por uma crise por conta da pandemia, né? Assim como o Brasil e como o mundo inteiro, né? Pandemia que escancara desigualdades. Aumento de desemprego, né? Aumento da pobreza. Então já era uma insatisfação que vinha rolando. E o Ariel pontua também que já tinha uma tensão muito grande na Colômbia desde o acordo das Farc, em 2016, que a Colômbia fechou um acordo dos guerrilheiros entregarem suas armas e serem anistiados e poderem voltar para suas vidas como civis. E aí, a partir disso, o que era esperado é que as cidades da Colômbia que eram dominadas pelas Farc e por isso eram mais empobrecidas, mais atrasadas, digamos assim, de investimento, cidades mais violentas, existia uma expectativa de que essas cidades da Colômbia iriam se desenvolver mais a partir dessa anistia e desse acordo com as Farc desde 2016, o que não aconteceu. Além disso, né, esse desenvolvimento que não rolou deixou a população frustrada e o Ariel também explicou que alguns grupos de direita, paramilitares de direita, começaram a executar e ir atrás desses guerrilheiros que estavam tentando voltar, né, reconstruir a sua vida como civis e executar essas pessoas. Então, eles estavam indo atrás dessas pessoas e executando, o que gerou uma tensão também enorme, porque não era esse o plano. Se as pessoas estavam reconstruindo as suas vidas e teriam sido perdoadas pelo Estado. Isso foi gerando, né, enchendo esse pote de insatisfação. Né? Olha o caldo de tensão, de problemas que vão se acumulando. Até o Ariel fala isso em algum momento, né? São vários problemas que vão tensionando, e aí tem uma gota d'água, por exemplo, uma mudança de tarifa de transportes, uma proposta de reforma. São sociedades muito massacradas. Vamos ouvir o que o Ariel explicou sobre essas propostas de reforma tributária e dessa mudança no sistema de saúde e por que ele explica também por que isso gerou essa indignação. Então havia uma tensão social que foi escalando e que teve a sua gota d'água, da mesma forma como no Equador. A gota d'água foi o fim dos subsídios aos combustíveis, e no Chile a gota d'água foi o aumento do preço das passagens do metrô. No caso da Colômbia, a gota d'água foi
a reforma, o projeto de reforma tributária do presidente Ivan Duque, que implicava em um aumento de 19% do imposto de valor agregado aos serviços e também uma série de outros aumentos, uma ampliação da base dos contribuintes. Basicamente, o peso dessa reforma tributária, mais ou menos 75% do peso dessa reforma tributária caía sobre as costas dos contribuintes, enquanto que 25% caía sobre as empresas. Num país que estava duramente abalado pela crise econômica gerada pela pandemia, isso foi um balde de água fria. O PIB colombiano caiu 6,8%. O desemprego atual subiu, está em 15,9%. E 46% dos colombianos estão na faixa abaixo da linha da pobreza. E além disso também, o presidente Ivan Duque encaminhou um projeto de reforma do sistema de saúde, que tinha uma face como vamos descentralizar o sistema de saúde, como se fosse algo positivo, só que na realidade era empurrar para as províncias colombianas a administração da saúde, e com isso as províncias também teriam que arcar com esses custos. As províncias mais ricas teriam talvez uma melhora no sistema de saúde. As províncias mais pobres, a maioria do país, teriam graves problemas para manter esse sistema de saúde. Então as pessoas também agora começaram a protestar por causa desse projeto de reforma do sistema de saúde. Além disso, estão as comunidades indígenas que estão protestando porque elas continuaram sendo ameaçadas, agredidas e massacradas por aqueles grupos que eu citei antes. A guerrilha, o que restou, os vestígios da guerrilha de esquerda, os setores ainda existentes dos grupos paramilitares de direita e as denominadas BACRIM. As BACRIM são a sigla que quer dizer bandas criminosas, que seria uma reconfiguração daqueles antigos cartéis de droga. Os antigos cartéis de droga, poucos que existiam e que dividiam ali o controle da droga entre 2 ou 3, agora eles estão meio feudalizados. Existem muitos grupos e eles têm essa denominação de bandas criminosas. E eles atacam, todos esses grupos atacam com muita frequência as comunidades indígenas. Como elas estão longe dos centros urbanos, a justiça, a segurança é muito mais remota. Então essas comunidades indígenas estão protestando também. Bom, e aí o que acontece a partir disso? A partir disso começaram essas manifestações no fim de abril, que continuam, né, ao longo dessa primeira semana de maio. As manifestações cresceram muito. O governo retirou a reforma tributária de pauta, mas ainda assim as manifestações se retroalimentaram a partir da violência, né, porque até quinta-feira, dia 6, já tinham sido confirmados 24 mortos, de acordo com a Defensoria do Povo da Colômbia. Então já tinham 24 civis, cidadãos colombianos que tinham sido mortos por forças policiais. O governo deslocou forças armadas, militares, para conter os protestos. Então também tinha essa tensão. E as manifestações se intensificaram por parte da população também, mesmo depois sendo retirado a pauta da reforma, mas pela indignação com a violência, com a repressão. Então acabou se retroalimentando e o governo foi tentando passar ali, deixar passar a reforma da saúde, ali na encolha quieto. Bom, essa semana o governo sinalizou uma possibilidade de diálogo, prometeu um diálogo e tem conversado, uma tentativa de diálogo aí com esses grupos, né, de manifestantes, grupos organizados que estão se opondo a essas reformas nesses últimos dias, mas, ainda assim, o governo está ameaçando implementar o chamado estado de comoção nacional. E aí o Ariel também vai explicar para a gente o que isso significa. É quase equivalente ao estado de sítio, o que implicaria na suspensão de várias garantias individuais, implicaria também num controle das notícias, num controle da mídia e também em limitações para a circulação de pessoas. Então, essa ameaça de aplicar o estado de comoção nacional acabou irritando mais ainda os manifestantes. Então, tudo gera um cenário no qual
teremos, nestes próximos dias, uma espécie assim de estrada que se divide basicamente em 2 caminhos. Um que pode levar para o diálogo, e sabe-se lá o que pode acontecer, e outro que pode acabar em mais violência, mais repressão policial, e isso retroalimentando, causando mais manifestações nas ruas. Além disso, a gente começou a observar na Colômbia a adesão dos povos indígenas, né, das comunidades indígenas, a esses movimentos de insatisfação. E olha como é curioso e como tem elo com outros protestos e agendas internacionais. Na sexta-feira, um grupo de indígenas derrubou do pedestal a estátua de Gonzalo Jiménez de Quesada, que é o conquistador espanhol que fundou Bogotá. Então, de novo, esse movimento de questionamento, enfrentamento a esses genocidas, verdadeiramente, colonizadores e invasores, içados a posições de heróis, de reconhecimento público, e agora sendo questionados pelos povos nativos. Eu preciso lembrar que nos Estados Unidos isso aconteceu, aliás, a partir das manifestações nos Estados Unidos, isso aconteceu no Reino Unido, né, na Inglaterra, teve um domingo em Bristol, que houve uma derrubada, derrubaram do pedestal, rolaram pela rua e jogaram num canal a estátua de John Clark, né, que era um traficante de escravos, de escravizados inglês. Nos Estados Unidos também houve manifestações e derrubadas de monumentos. E no Chile, eu acho. E no Chile também teve. Então, veja como tem conexão. Tem conexões de origem, né? E de uma cobrança por releitura, por verdade histórica, por reconhecimento dos genocídios praticados e do protagonismo também dos povos nativos, em detrimento dos homicidas que até então vinham sendo reconhecidos e homenageados. A gente tem um episódio no Angu que fala sobre esse debate de derrubada de estátua. É o episódio 42, Memória e Reparação da História, é de junho do ano passado. Que a gente faz essa memória, né, de estátuas que tinham sido derrubadas na Inglaterra, nesses países que minha mãe citou. E aí abre essa discussão, né? Remover ou manter, qual é o valor histórico dessas construções, qual é a relevância de ter ou não esses movimentos que homenageiam escravocratas, genocidas e tal. Eu acho que mais importante... Gente, eu falei errado o nome, hein? É Edward Colston. Não sei de onde eu tirei, eu falei John Clark, né? Não sei de onde eu tirei, mas assim... Quem é John Clark? Boa pergunta. Edward Colston, que era o traficante de escravos e que foi membro do Parlamento Britânico no século XVII. Viveu no século XVII, foi exatamente em junho do ano passado que houve a derrubada dessa estátua. Bom, eu não sei quem é John Clark, mas joguei no Google e apareceram fotos do Michael B. Jordan, então estamos bem. Última coisa que eu acho importante pontuar de Colômbia é como essas insatisfações são cíclicas, né, na verdade. Então, mais um país da América Latina que se revolta contra o governo, que vai para as ruas, sempre a partir de um estopim que traz uma quantidade, uma memória de indignação que já está sendo nutrida há algum tempo. É o que o Brasil viveu, né, em 2016, 2015? Junho de 2013. Então a gente fica aqui no aguardo, né? Eu fico no aguardo de quando que vamos passar por uma segunda temporada dessa indignação. Só que dessa vez sem a parte de, né, eleger depois disso a extrema-direita. Então, quando é que a gente vai... O que vai ser o nosso estopim? O que vai precisar acontecer para os brasileiros voltarem para as ruas como foram em 2013? Bom, vamos passar para o nosso próximo assunto, que é a história das patentes. Flávia, introduza esse papo. Bom, a gente resolveu trazer esse debate sobre a questão das vacinas, das patentes, dos tratamentos contra a Covid, porque esse é um debate que ganhou musculatura na semana passada, a partir de uma posição inédita, inovadora e bastante, assim, também inesperada dos Estados Unidos.
o governo Biden anunciou que aceitaria ou votaria, se posicionaria na OMC, na Organização Mundial do Comércio, pela quebra temporária de patentes das vacinas contra a Covid-19. Qual é o sentido disso? Quebrar o monopólio dos atuais fabricantes que desenvolveram as vacinas, todas muito recentes, para permitir uma produção em mais larga escala que viabilizaria a imunidade coletiva, inclusive em países pobres, em países em desenvolvimento. Volta ao filme, porque esse debate começa lá em outubro de 2019, com Índia e África do Sul apresentando exatamente uma proposta, mas uma proposta muito mais ambiciosa de quebra de patentes, de propriedade intelectual, também no âmbito do combate à Covid, mas envolvendo propriedade industrial também, equipamentos, respiradores, medicamentos, todo um complexo, né, de saúde, de equipamentos, de medicamentos e de vacinas para permitir o acesso maciço no enfrentamento à Covid, mundo afora. Pois bem, o Brasil, que é um país que sempre foi favorável e que tem uma vitória robusta nessa questão da quebra de patentes, aqui o Brasil, em 2007, usou licença compulsória para o medicamento Efavirenz, que era usado no tratamento anti-HIV. É um caso global, super reconhecido, e o Brasil sempre teve um papel na direção, em momentos-chave, momentos especiais, defender a licença compulsória, quebra de patentes. Pois bem, o Brasil ficou contra esses parceiros, Índia e África do Sul, se afastou, o Brasil de Jair Bolsonaro, já na gestão Jair Bolsonaro, e se aproximou de uma posição que era também dos Estados Unidos de Donald Trump e de alguns, mas sobretudo dos Estados Unidos, né? Essa liderança muito, muito marcante, sob a alegação de que essas empresas, os laboratórios, investiram muito em inovação para desenvolver essas tecnologias, medicamentos de vacina, etc., e quebrar seria uma forma de romper, né, o elo, a possibilidade de remuneração e, portanto, desestimularia novos investimentos maciços em desenvolvimento de tecnologia, de indústria farmacêutica, de laboratório da cadeia da saúde. Só que aí chegou Joe Biden. Joe Biden é muito pressionado, né, pela sociedade civil, grupos progressistas que apoiaram sua candidatura, comunidade internacional também, no eixo da sociedade civil, e ele, na semana passada, anunciou essa mudança de posição. Foi uma posição inédita e, nas palavras de um diplomata com quem eu conversei, um diplomata de carreira, uma mudança de posição impensável, porque Joe Biden desafiou o lobby das indústrias farmacêuticas e apresentou uma posição que nunca foi feita, nunca foi defendida pelos Estados Unidos. Isso mudou o jogo, mudou o tabuleiro. Vários países europeus, a Alemanha não com ressalvas, mas muitos outros países, a França, por exemplo, disse que vai conversar, que vai rever. A proposta do Biden não é ambiciosa como o que pleiteiam a Wave, né, a renúncia completa que pleiteiam Índia e África do Sul. Mas é uma mudança de posição que pode levar, sim, a algum tipo de acordo de flexibilização que melhore o acesso, principalmente, né, sobretudo, a vacinas. E o Brasil ficou numa situação absolutamente delicada, porque ele tinha dado as costas para os parceiros e para posições históricas que assumiu, inclusive com bons resultados, citei aqui o caso da AIDS, para ficar ao lado dos Estados Unidos, e agora os Estados Unidos mudou de posição. Então está uma situação absolutamente constrangedora, e sobre isso a gente entrevistou, né, o Pedro Vilardi, eu já falei, coordenador do GTPI, e ele vai nos falar do que está acontecendo também aqui no Brasil, porque tem projeto em tramitação na Câmara, né? Já passou pelo Senado Federal e agora está na Câmara. Vamos ouvir o rolo interno, porque a gente, por enquanto, só falou do externo. O Brasil assumiu uma posição vergonhosa, sendo contra a proposta de Índia e África do Sul da suspensão global das patentes. E, recentemente, houve uma nota conjunta dos Ministérios da Economia, Saúde
e Relações Exteriores. Uma nota que, na verdade, não diz muito, mas que foi interpretada na imprensa como se o Brasil estivesse disposto a mudar de posição no debate. A verdade é que com a mudança da posição americana e vários outros países, como Noruega, Canadá, Nova Zelândia, que mudaram também de posição e passaram a apoiar pelo menos que se negocie o texto, o Brasil ficou numa posição absolutamente isolada e que, enfim, coloca o Brasil numa espécie de desimportância internacional nesse debate, né? O Brasil que já foi líder nos debates sobre saúde e propriedade intelectual na arena global, agora está numa posição de desimportância escanteado. E é importante que a gente pense sobre o debate que está acontecendo no nível internacional e os projetos de lei que estão tramitando no Congresso Nacional. Eu acredito que o Brasil deve continuar avançando nas propostas legislativas, né? A gente não sabe quanto tempo vai levar para esse texto ser negociado na Organização Mundial do Comércio. E a gente já tem um projeto de lei que foi aprovado no Senado, que está na Câmara, e a gente já tem uma série de outros projetos que foram propostos já há um ano na Câmara dos Deputados. Então é importante que o presidente Arthur Lira paute o tema. Ele já tinha se manifestado no sentido de que não ia pautar, mas acredito que com essa mudança da posição americana, isso deve ser revisto, né? E é muito importante que o Brasil continue avançando nos projetos de lei sobre a licença compulsória na pandemia de Covid-19. Outra coisa que o Pedro fala, que eu achei muito interessante, ele rebate o argumento de que várias pessoas, porque quebrar essa patente das vacinas não ia resolver todos os problemas. E aí, ele faz uma argumentação, que a gente vai soltar um trechinho disso que ele fala, mas argumentando como nesse momento, é óbvio que não vai, né, resolver todos os problemas, mas como nesse momento específico que a gente está vivendo, quebrar a patente é muito importante, porque o fato da gente ter as patentes das vacinas está causando a falta de vacina. O fato de só algumas poucas empresas poderem produzir, saberem produzir, é o que faz com que a gente tenha essa escassez de vacina e essa briga pelo mundo inteiro, cada país tentando comprar ali um pouco para entregar, sabe Deus quando, desses poucos fabricantes. Ele fala um pouquinho disso, vamos ouvir. Muito se fala que a licença compulsória não resolveria os problemas, porque as tecnologias são complexas e etc. E eu acho que não tem nenhuma medida que consiga resolver todos os problemas. O que a gente está vendo é que as patentes estão gerando escassez. Se tem um motivo pelo qual a gente tem poucas empresas produzindo as vacinas, é porque essas empresas que são as detentoras das patentes estão controlando o mercado e não estão permitindo que nenhuma outra empresa se dedique a produzir esses insumos. E a gente já vê empresas, no Canadá, em Bangladesh, que falam que poderiam produzir vacinas. Uma empresa no Canadá que anunciou que em pouquíssimos meses poderia produzir 20 milhões de vacinas. É importante a gente ter em mente também que as vacinas têm uma complexidade diversa, Tem vacinas que são mais simples de serem feitas, outras que são mais complexas, e a gente não pode colocar tudo no mesmo barco, dizendo, não, é muito complexo, não vamos fazer licença compulsória. Quando a gente tem evidências muito claras de que a escassez está sendo provocada por patentes e a gente precisa enfrentar esse debate para que a gente consiga ter mais laboratórios produzindo esses insumos e que a gente consiga imunizar uma parcela mais significativa da população mundial. O que eu acho interessante é que, principalmente no debate econômico, dos economistas, de quem está envolvido nessa discussão, há muito argumento em relação a isso, a capacidade de investimento, ao interesse das empresas por investimentos e por inovação. É um debate muito centrado no prejuízo específico desse setor, dessas indústrias. Mas é importante, até um pouco do que o Pedro argumenta, a gente pensar no eixo do benefício coletivo, porque a gente apresenta o prejuízo específico, mas despreza o que, a meu ver, deveria ser absolutamente relevante, num debate, inclusive, ético, sobre o benefício coletivo. Primeiro, da imunidade, da saúde da humanidade, com H maiúsculo. Mas, além disso, há que se pensar no benefício econômico, financeiro, da retomada
das atividades do mundo como a gente costumava conhecer, a partir de uma imunização maciça que vai devolver um mínimo de normalidade, um tanto de liberdade de circulação, de deslocamentos, que era um dos eixos mesmo da atividade econômica, das relações entre as nações. A gente está aqui falando, por exemplo, dos prejuízos da indústria farmacêutica, dos laboratórios ou de equipamentos médicos, e indústrias como, por exemplo, a do turismo e da cultura praticamente quebraram, desapareceram. E são intensamente empregadoras, né? São setores intensivos em mão de obra, turismo, arte, cultura. A gente sabe disso, o eixo da economia de serviços. Então, é uma provocação para contrapor prejuízo individual com benefício coletivo. E aí, no último áudio que ele mandou pra gente, ele faz uma reflexão de uma importância também de pensar essa quebra de patente a partir de uma promoção do acesso universal à saúde, assim. De que chegar nessas vacinas foi um esforço coletivo, muito mais de organizações, instituições filantrópicas e não necessariamente de governos. Filho. E por que mesmo? Ele fica, toda vez que a gente bota esse áudio do Pedro, ele fica excitadíssimo. Ele vira um mini manifestantezinho, um mini ativista, totalmente pela democratização do acesso a vacinas, né? E a ciência pela cura. É isso aí, meu filho. E aí, ele fala pra gente, faz essa reflexão sobre a importância disso, especialmente pensar, né, nesse acesso universal à saúde, especialmente nesse momento de pandemia. Vamos ouvir o que ele fala. E a gente está falando de um momento muito específico na história. A gente vive uma pandemia, a pior pandemia do século. A gente não está falando de destruir o sistema de patentes, né? A gente está falando de, durante um certo período de tempo, suspender os monopólios para que essas tecnologias possam ser reproduzidas em qualquer lugar do mundo por qualquer empresa. O Felipe Carvalho, meu grande amigo, coordenador da campanha de acesso de Médicos Sem Fronteiras, faz essa pergunta: como é que a gente pode conceber que o vírus circule livremente, mas o conhecimento que pode livrar a humanidade desse vírus esteja aprisionado? A gente não pode viver nesse contrassenso. A gente precisa liberar o conhecimento para que a gente consiga controlar o vírus. E tem um outro aspecto também muito importante, é que o financiamento da pesquisa, que conseguiu fazer com que a gente chegasse nesses imunizantes em tempo recorde, foi majoritariamente público e filantrópico. Dos quase 15 bilhões de dólares que foram investidos para o desenvolvimento das vacinas, 75% foi de recurso público e filantrópico. Então, essas vacinas deveriam ser um bem comum global. Essas vacinas não deveriam nem ter sido patenteadas em primeiro lugar. Então, o que a gente está falando aqui é das empresas perderem privilégios de decidir quem recebe primeiro, quem recebe depois, decidir preços, cláusulas abusivas, porque isso é absolutamente o justo. Isso é o que deveria ter acontecido desde o início. Bom, é isso. Acho que esse era um debate que eu estava por fora. Adorei ouvir as coisas que o Pedro falou, isso tudo que ele pontuou, principalmente esse lado humano, né? Pensar nesse acesso universal, nessa humanização, esse direito à saúde, para além desse debate só econômico, só de propriedade intelectual, principalmente pensar nisso nesse momento que a gente está vivendo. Pedro, muito obrigada por sua participação, por ter se disponibilizado, por ter mandado áudio para o nosso Angu. Quer falar mais alguma coisa? Podemos ir para o nosso próximo tema? Não, quero fazer, já que a gente falou do Pedro, quero fazer uma indicação. O Pedro é casado com a Paula Giolito, que é fotógrafa, e ela tem um trabalho lindo no Instagram, super legal, chamado Raízes Fotografia. @Raízes Fotografia. Ela fotografa mães e filhos, eu vou contar, porque hoje é véspera, a gente está gravando aqui no Dia das Mães, né? Exatamente. Esse fim de semana de mães. Então, dá uma olhada lá no perfil da Paula, Raízes Fotografia. Saúde. Bom, Deus te crie. Vamos para o nosso próximo tema, pesadíssimo, né? Acho que
A gente não poderia, não seria um Good Grilo se a gente não falasse disso. Vocês ouvem a gente, vocês acompanham, vocês sabem tudo que a gente fala aqui. Essa semana no Rio de Janeiro, na quinta-feira, logo de manhã, começou uma grande operação no Jacarezinho. Da Polícia Civil da Polícia do Rio de Janeiro. Civil, e isso não foi Polícia Militar, da Polícia Civil do Rio de Janeiro, uma grande operação que, em primeiro momento, a informação era que teria sido um trabalho de 1 ano da inteligência da Polícia Civil para apreender pessoas atrás de pessoas que estariam aliciando menores para o tráfico de drogas na comunidade. Entraram para fazer essa operação. Logo no início, pela manhã, um policial civil foi baleado na cabeça, morreu. A Polícia Civil saiu. Esse policial foi socorrido, foi para o hospital, mas morreu, né, com um tiro na cabeça. E eles voltaram. E o resultado disso foi a maior chacina da história da cidade do Rio de Janeiro. Excepcionalmente, essa semana está gravando sábado à noite, por causa do Dia das Mães. Já são 28 mortos, contando com o policial. Não, 29. 29 mortos, incluindo o policial. Depois de confirmada a morte do policial, a Polícia Civil voltou à favela do Jacarezinho. E a partir disso, deu-se início à maior chacina da história da cidade do Rio de Janeiro, que deixou 28 mortos, incluindo o policial civil André Frias, de 48 anos, e outros 27 moradores ou suspeitos ou envolvidos com o tráfico de drogas ou pessoas sem envolvimento, enfim. Isso tudo ainda é muito nebuloso. A Polícia Civil, nesse sábado, soltou a lista oficial com os nomes, a identificação dos 27 mortos, né, para além do policial. Segundo a Polícia Civil, 25 dessas pessoas tinham ficha criminal, mas isso ainda é território ainda muito nebuloso. Ainda não se sabe, ainda não se tem certeza de qual é o grau de envolvimento, se as pessoas ainda estavam no crime, se essas pessoas estavam de fato armadas, estavam de fato no confronto. Já saíram, né, alguns relatos, alguns perfis por ativistas, por líderes de movimento social. Que falam, de famílias, né, de familiares. Sim, que falam, inclusive, de pessoas que estavam em liberdade condicional, né, já tinham cumprido as suas penas, que não estavam envolvidas, estavam indo trabalhar, estavam indo comprar pão. Um dos casos era esse. Um homem que estava em liberdade condicional indo comprar pão e foi assassinado. Muitos relatos de pessoas que faziam parte da facção do grupo armado do Comando Vermelho, né, que é da favela do Jacarezinho, é o poder, a facção da favela do Jacarezinho, mas que teriam se rendido, né, se entregado a partir do momento que foram encontradas, né, foram se esconder, foram encontradas por policiais, se entregaram e mesmo assim foram executadas, inclusive um dos casos dentro do quarto de uma menina de 8 anos. Bom, eu acho que eu não preciso nem dizer aqui, porque vocês que conhecem a gente, ouvem a gente, sabem o que a gente acha disso. O Brasil não é um país em que exista a pena de morte legalmente. Quem julga o poder de julgar se uma pessoa merece viver ou não, se uma pessoa deve pagar ou não com a vida, ainda que houvesse pena de morte do Brasil, não seria do policial, nem civil, nem militar. Não tendo, é ainda mais absurdo. Inacreditável que a gente, de tempos em tempos, volte a comentar sobre isso, a lamentar essas execuções, sendo essas execuções de pessoas, de criminosos ou não. Para mim, assim, é perturbador, é absurdo igual, como é um país que não acredita, nunca fez, né, o menor esforço pela ressocialização, pela possibilidade de ressocialização e principalmente por tentar proporcionar uma vida para essas crianças e para esses jovens de favela em que haja alternativas para além do crime. A gente sabe como solucionar esse problema, né? E não é no confronto. Não é no confronto. É em política de distribuição de renda, é gerando emprego, é o Estado estando presente nas comunidades, não com a violência, não com a polícia, não com o confronto, mas com a educação, né? Com política educacional, com escola de qualidade, com atividade extracurricular,
com escola integral, horário integral, saúde, oportunidades, emprego, enfim. Isso não é novidade para ninguém. Com opções, com outras opções, com outros caminhos. Ofertar a esses jovens outros caminhos, que eles possam escolher outros caminhos que não o crime, né, para sustentar suas famílias. Nada é feito, chegamos na ponta, né? O fim dessa história a gente já sabe. São essas execuções, essa guerra em que morre todo mundo, né, gente? Morre todo mundo. Morre policial, morre os envolvidos com o crime, morre gente que não tinha nada a ver com isso, que estava passando na rua e é baleada, a famosa bala perdida que não é perdida, né? É encontrada. Morre criança, que a gente já falou aqui mais de uma vez. E as outras mortes que a gente também já falou aqui. As mortes simbólicas, né? As mortes das famílias, das esposas que ficam, dos filhos que ficam sem pai, as crianças que vão crescer sem pai, das mães que perdem seus filhos, e essa semana, especialmente na semana de Dia das Mães. Isso não é vida, não. Sabe? Isso não há dignidade nenhuma nesse processo. E todas as pessoas, nós aqui acreditamos que todas as pessoas precisam ter direito a ter sua dignidade preservada. Não importa com que elas estão ou estiveram envolvidas. Então, o caminho certo, a gente sabe. Se rendeu, prende, vai preso, vai dentro de uma sociedade que a gente vive punitivista, então que vá para a cadeia, mas que tenha a possibilidade de se ressocializar, de fazer um curso, de estudar, de prestar um vestibular, de fazer um curso profissionalizante, um curso técnico, sair com uma possibilidade de emprego. Não é o que acontece, nós sabemos disso. Então é revoltante, é revoltante, é revoltante. Os moradores do Jacarezinho fizeram protestos nessa sexta-feira contra, enfim, essa chacina, né, essa política de morte, esse Estado que só chega para matar. Foram 2 protestos na sexta-feira, um bem cedo, de manhã, e outro no início da noite, e mais numeroso, muito significativo, muito emocionado. No sábado, no Vão Livre do MASP, houve uma manifestação também importante em São Paulo, organizada pela Coalizão Negra por Direitos e, bom, enfim, entidades do movimento negro. Bom, já falei o que eu tinha para falar, introduzindo o assunto, expressando a minha indignação e a minha desesperança, eu acho, principalmente com esse sistema que é falido, todo mundo sabe, não é novidade para ninguém. E a última coisa que eu queria dizer, na verdade, é uma cena que me tocou muito, que eu vi ontem do enterro do policial André, que o enteado dele, um menino de 10 anos, chorando, gritando do lado do caixão no momento do enterro. E esse menino de 10 anos, o enteado do André, que pelo visto tinha uma relação, né, de pai e filho, é um menino negro. Então, aquilo me deixou, assim, estarrecida, sabe? Assim, chocada. Porque, assim, não tem... De todos os lados, a gente sabe que no Brasil, as crianças, os jovens negros vão sair perdendo. No caso, o André era um policial branco, mas a gente sabe que os policiais, principalmente os policiais militares, a maioria também são jovens negros, da classe D, da classe C, que vem a entrada na polícia, nas Forças Armadas, como uma forma de ascender, ter um salário, um emprego estável. O André era um policial branco, mas é uma criança de 10 anos que vai ficar sem o seu padrasto, sua figura paterna, mais uma criança negra que vai crescer sem essa referência, em nome de uma disputa, um conflito histórico em que absolutamente ninguém ganha. Não tem vencedor, só tem derrotado dos dois lados. Eu queria começar exatamente por aí, por essa constatação que é permanente, né? Inclusive no meu trabalho já escrevi várias vezes, já não tenho mais repertório de escrita sobre essa política de segurança, sobre esse modelo absolutamente fracassado, produz mortes de lado a lado, só produz luto, não resolve as nossas questões e é um debate obstruído no Brasil, que não avança. E eu queria contextualizar alguns pontos
politizar um pouco esse debate. A Isabela falou muito bem sobre uma agenda de direitos que é sonegada. Se a gente acompanha imagens, por exemplo, de favelas como do Jacarezinho, de modo geral, as imagens aéreas acompanham jovens negros, né, sobretudo armados, de chinelo, de bermuda, às vezes sem camisa, com armamento de guerra. Armamento que não foi fabricado na favela, vendendo droga. Nem no Brasil, né? Nem no Brasil. Também apreensão de quantidades de drogas que também não foram produzidas na favela e também não foram produzidas no Brasil. Então, houve um comentário tanto da Polícia Civil, da representação da Polícia Civil, quanto do governador Cláudio Castro, no primeiro momento, dizendo que Cláudio Castro lamentou as vidas perdidas, mas disse que a operação foi um trabalho de inteligência. Eu não sei qual é o conceito de inteligência, certamente não é o mesmo conceito de inteligência que eu compreendo. Uma operação que começou com um policial experiente, e isso me impressiona muito, né? O policial André Leonardo de Melo Frias, ele teve, inclusive, participação nas investigações que levaram à maior apreensão de armas. Isso é uma reportagem do Leslie Leitão, na TV Globo, produtor Leslie Leitão, informando que ele estava envolvido naquela operação de 2018 ou 2019, em que houve uma apreensão, a maior apreensão de fuzis de armamento contrabandeado no aeroporto Galeão. Aliás, a maior apreensão de armas nunca foi em favela. Foi uma operação, essa sim, de inteligência. Não matou ninguém e foi muito bem sucedida. Assim como o apartamento em que o assassino de Marielle, ex-policial Rony Lessa, mantinha também partes, né, e peças de fuzis que eram montados e vendidos. Então, me parece que é uma lógica absolutamente fracassada. Tudo indica que a polícia e o Estado do Rio de Janeiro perdeu um agente da lei de competência no que diz respeito à inteligência de investigação do crime organizado. A comunidade do Jacarezinho tem um trauma que jamais será superado. O Estado Democrático de Direito foi completamente violentado pela operação de execução sumária, agravada por violação de cena de crime. Corpos já sem vida foram removidos e levados a hospitais públicos, e isso atrapalha o trabalho de perícia, né, de investigação do que aconteceu naquela localidade, e, portanto, isso é fraude processual, não é procedimento... Isso é o modus operandi clássico, assim. As denúncias de execução, mesmo de pessoas que fossem criminosos rendidos, e isso nem na guerra é admitido. Se um soldado se rende, se o inimigo se rende, tem que prender. Além disso, tivemos 2 passageiros do metrô do Rio de Janeiro feridos a bala dentro de um trem que passava, que é uma absoluta insanidade. Que a operação de inteligência é essa que, diante de uma intensa troca de tiros, não determina a suspensão da circulação dos trens pela segurança da população da cidade, da população civil da cidade. Então foi tudo tão errado, e é muito impressionante como as autoridades se comportaram. O subsecretário de Polícia Civil, Roberto Oliveira, disse que todos eram bandidos, todas as pessoas assassinadas. A polícia levou mais de praticamente 48 horas para divulgar a lista de nomes. Ele disse que há um ativismo judicial que tem atrapalhado a atuação, o enfrentamento ao crime organizado no Rio de Janeiro. E, muito nitidamente, essa operação, se não teve a intenção, ela terminou com a intenção de um enfrentamento ao Supremo Tribunal Federal e a decisão da DPF 635, sobre a qual nós já falamos aqui no Angu de Grilo 1 ano atrás. E aí eu queria fazer, eu acho que eu vou me alongar um pouquinho, porque eu queria fazer um fio. Outra declaração do subsecretário foi de que, se houvesse autorização para uso de helicóptero, talvez o policial tivesse sobrevivido, porque o helicóptero estaria filmando e uma cobertura melhor da área. Também na decisão do Supremo Tribunal Federal há proibição ou limitação de uso de helicópteros em operações em favelas, em razão até de
tiros e risco, né, para a população civil. Há uma criminalização nítida da população, dos moradores de favela. A operação de quinta-feira, ela teria como objetivo enfrentar, combater, prender 21 indivíduos envolvidos com aliciamento de menores para o tráfico, roubo, sequestro, assaltos, roubos na linha de trem da Supervia. Dos 21 mandados de prisão, 3 foram cumpridos e outros 3 pessoas alvos desse mandato foram assassinadas, foram mortas durante a operação. Uma operação que deixa um policial morto, 2 civis dentro de uma composição do metrô feridos, 27 pessoas mortas dentro da comunidade e cumpriu 3 de 21 mandados de prisão. Em nenhum lugar do mundo você pode, matematicamente impossível, chamar essa operação de bem-sucedida. Mas eu vou além. O nome da operação era exceptis, que é uma palavra em latim que significa exceção. Decisão do Supremo Tribunal Federal, primeiro do ministro Edson Fachin e depois do plenário, do conjunto de ministros do Supremo Tribunal Federal, que determinou a suspensão de operações policiais no estado do Rio de Janeiro, em favelas do Rio de Janeiro durante a pandemia, e determinou que o governo do estado elabore um plano de redução da letalidade policial no estado do Rio de Janeiro e que teve, durante o mês de abril, por 2 dias, uma audiência pública com acadêmicos, pesquisadores, mães de vítimas, organizações da sociedade civil, Ministério Público, a Polícia Militar mandou um representante e o governador do Rio de Janeiro, ainda interino à época, não enviou ninguém. Ela determinava que as operações, a DPF, a decisão do Supremo, que as operações estariam proibidas, salvo em caso de absoluta excepcionalidade. Como a operação chamada Exceptis deixou 28 mortos, entre eles um policial, a interpretação é de que esse nome foi escolhido como uma referência, né, um enfrentamento à decisão do Supremo Tribunal Federal. Uma petição foi encaminhada pelo conjunto o PSB, o Partido Socialista Brasileiro, e um conjunto de organizações da sociedade civil, inclusive várias organizações de favelas, como a Rede da Maré, o Coletivo Papo Reto, a ONG Justiça Global, que está sempre muito presente nessas arguições ao Supremo Tribunal Federal, pedindo 2 coisas: que o Supremo qualifique exatamente o significado de absoluta excepcionalidade. E a petição chama a atenção para o fato de a operação se chamar Exceptis e considera essa escolha de nome uma atitude insidiosa em relação ao Supremo Tribunal Federal. Pede também que o Ministério Público Federal investigue desobediência a uma medida cautelar determinada pelo Supremo Tribunal Federal e aí convoca o governador Cláudio Castro e o secretário de Polícia Civil, Arlan Tornowski. Isso é importantíssimo porque, aparentemente, há uma leitura de enfrentamento da instituição policial ao Supremo Tribunal Federal. Há uma decisão da Corte Suprema do Brasil de violação constitucional óbvia. Usa-se muito essa expressão bandidos, eu fiz um comentário na Globo News sobre isso, porque o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, aliás, general do Exército que esteve à frente da segurança pública do Rio de Janeiro em 2018, cujo saldo, a gente pode ver, nenhum. Não melhorou a sensação de segurança e a violência permanece, a opressão das comunidades, das favelas, principalmente, continua. Há uma ênfase em comunidades do tráfico em detrimento de operações em comunidades de milícias. Tem muitos pesquisadores chamando atenção também para isso. Há um aumento, uma escalada da violência policial no Rio de Janeiro. Aliás, Wilson Witzel, que se elegeu na onda bolsonarista, foi o governador que deixou o recorde de mortes decorrentes de intervenções policiais no ano de 2019, no Rio de Janeiro, primeiro ano de governo dele, 1.814 mortes. No ano passado, esse número foi menor, caiu para 1.243,
se a minha memória não está enganada, Isabela pode dar essa verificada, 1.243 ou 1.253, em decorrência dessa DPF, da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entre junho, quando foi determinado, e setembro, derrubou em 71% o número de mortes decorrentes de operações policiais, sem prejuízo da queda que tem sido observada em outros crimes contra a vida, homicídio, lesão corporal seguida de morte, latrocínio, mortes violentas, né, letalidade violenta, sem prejuízo da queda também dos indicadores de crime contra o patrimônio. A partir de outubro, o número voltou a subir. E aí, já com o Estado sob a gestão, sob o comando de Cláudio Castro, agora governador oficial, com o afastamento definitivo de Wilson Witzel, e de Alan Tornowski na Secretaria de Polícia Civil. No primeiro trimestre desse ano, a Polícia do Rio de Janeiro matou 453 pessoas, é um recorde histórico. Desde a decisão do Supremo de suspensão das operações, o grupo de estudos da UF sobre violência, o GENE, contabilizou 22 chacinas, que são operações policiais, chacinas que deixaram pelo menos 3 mortos na região metropolitana do Rio de Janeiro. 14 dessas 22 ocorreram neste ano de 2021. É uma escalada brutal da violência policial, sem benefício em termos de sensação de segurança ou de redução da criminalidade, né? A gente tem visto muita gente morrendo, inclusive policiais, como o policial André, muito jovem negro de favela morrendo, sendo executados, tendo a pena capital, sem o devido processo legal. Que crimes eles cometeram? Porte ilegal de arma de uso restrito, associação para o tráfico, homicídio, roubo, latrocínio, estupro, aliciamento de menor. Quais são os crimes? E qual a pena prevista para cada um desses crimes? E todas essas pessoas cometeram todos esses crimes e, se julgadas, passando pelo direito de defesa, sendo processadas, julgadas, condenadas, cumpririam o máximo de 40 anos de prisão. É muito duro você ver violações à lei, à Constituição, aos princípios do Estado Democrático de Direito, orientados a um grupo da população. O grupo de baixa renda, o grupo de jovens negros, de pessoas moradoras de favela, que têm direitos sonegados, direito à moradia adequada, a acesso a saneamento básico, que é rede de água, coleta de esgoto, coleta de lixo regular, acesso à educação, acesso ao trabalho digno, acesso à assistência social, acesso à saúde. Na quinta-feira, as clínicas da família, da região, né, as unidades de saúde da região do Jacarezinho foram fechadas no meio de uma pandemia. Teve cano de água, fios, né, rede de energia danificada e um trauma emocional, psicológico, sobretudo naquela comunidade, principalmente para essas famílias, inclusive a família do policial André, mas para uma cidade inteira que não tem paz há muitos anos e que insiste num modelo de segurança pública que só tem produzido morte, sem efeito em bem-estar, em sensação de segurança, em coesão, em vida social, em vida comunitária harmônica. Então, por todos esses motivos, nós somos derrotados. Estamos derrotados. Eu vou dar um depoimento pessoal e particularmente emocionado. Na quinta-feira, eu senti tanto desânimo que eu tive febre. Eu fiz uma febre durante a tarde, escrevendo a minha coluna, mais uma coluna falando de uma carnificina. O Rio de Janeiro viveu esse massacre no Jacarezinho e vive um massacre da Covid. O Rio de Janeiro é um dos estados, se não for, eu acho que é o estado com maior taxa de letalidade da Covid no Brasil. A cidade do Rio de Janeiro tem praticamente 9% de mortos
por Covid entre os casos confirmados. 1 em cada 10 pessoas que pegam Covid no Rio de Janeiro morre. No estado do Rio de Janeiro, a Fiocruz divulgou no último boletim observatório Covid que a taxa de letalidade é de 8%. No Brasil, na média brasileira, a taxa de letalidade era de 2%, aumentou para 3% no início do ano, está em 4%. No Rio de Janeiro é o dobro. O Rio de Janeiro já perdeu mais de 46 mil pessoas, o estado do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro já perdeu mais de 25 mil habitantes. No meio de uma pandemia que devia ser a nossa prioridade. Policiais também estão morrendo, gente. Favelados estão morrendo. Idosos estão morrendo. Todo mundo já perdeu alguém aqui. Garis, motoristas de ônibus, profissionais de saúde. E a gente está ocupado em botar os policiais diante de corpos negros favelados, pessoas negras, comunidades alvejadas por tiros, gente sendo assassinada na cama de uma criança de 8 anos. Que sociedade é essa? Um menino de 10 anos, um menino negro perdendo sua referência paterna, masculina, um policial. E tantos policiais que já morreram e são jovens negros também, vindo de favela, vindo de subúrbios da Zona Oeste. A gente não vai construir nada de bom com isso. E, infelizmente, o fim de semana tem sido de muitos ataques nas redes sociais a jornalistas e a defensores que estão tentando encontrar a racionalidade, se indignar contra essa barbárie, contra esse banho de sangue. E as pessoas não querem simplesmente ouvir que a gente está defendendo a vida de todo mundo. A vida, a minha, da minha filha, do meu neto, dos moradores do Jacarezinho, da Cidade de Deus, da Maré, do Alemão, dos policiais, de suas mães. Eu não entendo como o discurso do abate, da morte, ele pode ser tão mais poderoso que o discurso pela vida, pelo bem-estar, pela harmonia, pela convivência possível e pacífica numa cidade de uma geografia tão bonita que se transformou num lugar tão cruel. Então, a minha tristeza, o meu pesar, a minha indignação, o meu cansaço, mas apesar de tudo isso, ainda a minha profissão de fé na atuação pelo direito à vida, pela paz, pelo bem-estar social, por uma cidade, a cidade em que eu nasci, o Rio de Janeiro, por uma cidade mais justa, mais humana, que a gente possa reencontrar o caminho de um Rio de Janeiro que a gente merece, eu acho, e precisa de mais. Você falou qual é o crime, né? Qual é o crime que essas pessoas cometeram? Formação de quadrilha, homicídio. Eu acho que, assim, o maior dos crimes foi ter nascido preto, né? No Brasil. Eu acho que não tem crime maior que esse. E pobre. Ter nascido preto e pobre no Brasil. Não tem crime maior. Porque, na verdade, para a sociedade, cometer de fato um crime, transgredir ao Código Penal, é só um detalhe. É o menor dos detalhes. Porque, ainda assim, mesmo sem cometer crimes, são presos por engano, erroneamente identificados por testemunhas, né, por vítimas. O reconhecimento fotográfico, exatamente, que tem marcação racial, já falou disso. A execução sumária. Então, assim, ainda quem não cometeu crime é criminalizado, né? O fato de transgredir ao Código Penal é só a ponta, é só o detalhe, é o fim da linha. Mas a criminalização, o racismo, o reconhecimento errado, o ser preso injustamente é uma coisa que a gente vê o tempo todo. Então, o ponto não é esse. Não é fazer justiça, né? Não está sendo feita a justiça em quem comete o crime, porque o ponto nem é o crime. O cerne da questão não é essas pessoas serem criminosas. Essas pessoas serem pobres. Essas pessoas serem pretas, majoritariamente. Não é sobre crime. Não é sobre infringir lei. É isso que é o pior de tudo. Bom, acho que é isso que a gente tinha para falar sobre Jacarezinho. Triste, lamentável, terrível, uma tragédia, um massacre. Mais uma semana, assim, horrorosa no Rio de Janeiro. Não vou nem dizer uma semana para se esquecer, porque esse é o tipo de coisa que a gente tem que lembrar, né? A gente tem que lembrar para tentar
fazer com que não se repita. Mas o prognóstico de se repetir é péssimo e é quase certo, de que vai voltar a acontecer em algum momento, infelizmente. E aí, bom, para fechar, eu acho que essa semana que entra vai ser de muita repercussão dessa tragédia, desse massacre. Tem repercussão internacional, tem pressão internacional, ONU cobrando posição, arguição ao Supremo Tribunal Federal, o posicionamento do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, que é a instituição de controle externo da polícia, das polícias do Rio de Janeiro, e a própria posição do governador Cláudio Castro, que na sexta-feira, depois de ter dito no dia da chacina que a operação foi um trabalho de inteligência, se comprometeu com transparência, disse que já tinha se dirigido ao procurador do Estado, ao presidente do Tribunal de Justiça do Rio, ao Supremo Tribunal Federal e à Procuradoria-Geral da República. Então, me parece que ele se preocupou um tanto com a repercussão e convido vocês a assistir o meu comentário no Em Pauta sobre o significado da palavra bandido e a banalização do uso dessa palavra, que é uma palavra que não está prevista, né, no nosso texto jurídico ou legislativo. Não existe bandido, né, no Código Penal, no Código de Processo Penal. É uma palavra usada para nivelar e impor, justificar o justiçamento instantâneo dessas pessoas, normalmente pretos, pobres, favelados, os jovens marginalizados, ligados ou não ao crime. Mas, de modo geral, é isso. Você se refere aos jovens, à população de favela, como bandido. Eu não vi ninguém chamando de bandido o assassino do menino Henri, por exemplo, em que pese seus antecedentes. Para fechar esse episódio, a gente não poderia deixar de citar Paulo Gustavo, né, o maior humorista, comediante do Brasil dos últimos anos, maior bilheteria do cinema, do teatro. Nos deixou essa semana, né, por complicações da Covid. E eu acho que foi um choque, né, para o Brasil todo. Um homem jovem e principalmente que tinha recurso financeiro, tinha dinheiro, tinha acesso, tinha possibilidade de ter o melhor tratamento, os melhores médicos, no melhor hospital, e ainda assim não venceu essa doença, né? Existe um imaginário de que, tendo leito de UTI, posso pegar porque eu me recupero, já que eu sou jovem, já que eu não tenho comorbidade, já que não sei o quê, e não é verdade. Paulo Gustavo ficou 1 mês fazendo um tratamento de ECMO, que é aquele pulmão artificial, que muito se ouviu falar que a diária de uso custa R$30 mil. Ficou 1 mês fazendo uso desse tratamento e não se recuperou. Nem todo o dinheiro do mundo foi capaz de salvar essa vida. De alguém jovem, de alguém que tinha tudo. Então, acho importante a gente pensar nisso, que não é sobre ter ou não vaga de UTI, sobre ter ou não leito, sobre o sistema de saúde estar ou não sobrecarregado. É uma doença sorrateira, imprevisível e que responde de forma muito individual a cada caso. Outra coisa que eu queria pontuar, eu achei, assim, a coisa que mais me dilacerou na morte dele foi... E eu até escrevi isso no meu Instagram, fiz um texto lá, uma sequência de stories, depois um texto lá no meu perfil, Bela Reis no Instagram. Quem quiser lá vai lá dar uma lida. Mas, em resumo, o Thales Bretas, né, marido do Paulo Gustavo, postou uma foto, um texto muito breve, depois que foi confirmada a sua morte, falando a nossa caminhada tinha tudo para ser longa. E isso, assim, acabou comigo. Porque tinha tudo para ser longo. Paulo Gustavo morreu de uma doença que já tem vacina há pelo menos 8 meses. Já tem vacina. Então tinha tudo para ser longa. Tinha tudo para ser longa porque ele era jovem. Tinha tudo para ser longa porque ele tinha recurso, porque ele tinha dinheiro, porque ele tinha saúde, apesar de tudo. Porque não adianta também ter todo o dinheiro do mundo e não ter saúde. Tinha saúde, tinha acesso, tinha uma família linda, era feliz, trabalhava, né? Era realizado profissionalmente. Tinha tudo para ser uma história longa, tinha tudo para ser uma caminhada longa que foi abreviada
por conta de um governo genocida. Isso precisa ser dito. Não é hora de politizar a morte do Paulo Gustavo. É a hora de politizar a morte do Paulo Gustavo. É a hora de politizar os mais de 2.000 brasileiros que morreram no mesmo dia do Paulo Gustavo. É hora de politizar todas as mortes que aconteceram no Brasil desde dezembro do ano passado, que é quando era para o Brasil ter recebido a primeira leva de 500 mil doses de vacina da Pfizer se o governo Bolsonaro não tivesse recusado a oferta de 70 milhões de vacinas em agosto. Desde dezembro era para o Brasil estar vacinando. O governo Bolsonaro rejeitou 11 propostas de vacina ao todo até hoje. Rejeitou 70 milhões de doses da Pfizer em agosto do ano passado. O Brasil começou a vacinar em 20 de janeiro e mais da metade de todas as mortes da pandemia, 210, era no meio da semana, já são mais, né? Desde a virada do ano, mais de 200 mil mortes que poderiam já ter sido evitadas com a vacinação começando no fim do ano passado. Está na conta do governo Bolsonaro, está na conta de todos os políticos que não articularam, sequer colocaram em votação um processo de impeachment no ano passado. Está na conta de todos os ministros da saúde que passaram pelo governo durante a pandemia, que agora tem discursos na CPI da Covid de que eu fiz isso, eu saí porque não me deram liberdade, eu saí porque eu não ia defender a cloroquina, eu saí porque não sei o quê. Mas aceitaram, sentaram na cadeira de ministros da saúde do Brasil, sabendo ao que esse governo se propunha, né? O que esse governo decidia. E escolheram aceitar esse cargo. Lembra quem não escolheu aceitar? Doutora Ludmilla, que falamos aqui. Foi lá, conversou, falou, eu não vou aceitar isso, eu não vou poder trabalhar, eu não acredito em nada disso, não há nenhum embasamento científico para o que esse governo defende, eu não teria autonomia, eu não vou aceitar. Outros aceitaram. Por ego, por lobby, por vaidade, por projeção, sabe Deus. Aceitaram e agora querem criar uma imagem de que fiz tudo o possível. Eu tentei na CPI da Covid. Não. Todo mundo que sentou naquela cadeira até agora fez parte do agenciamento desse genocídio que o governo brasileiro está impondo sobre a sua população desde o ano passado e especialmente nesse ano de 2021. Com a dificuldade e a demora na vacinação. Coloquei lá no meu Instagram. Em 2010, o Brasil vacinou 88 milhões de pessoas em 3 meses contra H1N1. Até agora, em mais de 4 meses, quase 5 meses de vacinação, foram vacinadas só pela primeira dose 33 mil e poucas pessoas, 34 mil, não sei qual é essa contagem exatamente do dia de hoje, mas no meio da semana 33 mil pessoas. É uma vergonha nacional, é uma vergonha mundial esse país, é uma coisa horrorosa pensar a quantidade de gente que poderia estar vivo nesse momento se esse governo não estivesse promovendo um genocídio. Triste demais pelo Paulo Gustavo, demais. Acompanhava ele desde 2010, 2011, com 220 volts. Fui na peça, meu pai era fã desde do Hiperativo, o espetáculo dele no teatro, desde a época que ele ainda tinha cabelo, como eu gosto de referenciar. Então, assim, uma coisa horrível, uma tragédia. Mais 2 crianças que vão crescer sem uma das figuras, né, de pai ou mãe por conta desse genocida. Então, é triste, é lamentável, é um terror e é uma representação do que esse governo está promovendo no Brasil. A última coisa que eu queria falar sobre a morte do Paulo Gustavo é que esse discurso de ele tinha uma comorbidade, às vezes é muito usado por pessoas que querem justificar continuar vivendo, né? Normalmente. Fulano morreu, mas era ele jovem. Não tinha, não. Não, pois é. Tem essa discussão, né? Se ele tinha, se não tinha. Ele teve um episódio de asma 10 anos atrás, mas asma é uma doença que não tem cura. Então, por mais que o último episódio de asma dele tivesse sido há 10 anos atrás, não é uma doença que existe cura. Mas não importa se tinha ou não comorbidade. Essa doença não interessa. Pessoas sem comorbidade estão morrendo. E esse discurso de comorbidade está sendo apropriado. E pessoas cada vez mais jovens estão morrendo. Mais jovens e sem comorbidade estão morrendo. Esse discurso está sendo apropriado para justificar. Fulano jovem morreu, gente, cuidado, não sei o quê. Mas ele tinha comorbidade. Eu não tenho comorbidade, então comigo vai ser leve. As pessoas ainda estão acreditando nisso. Então a gente tem que ter muito cuidado com esse discurso ainda da comorbidade e dessa apropriação pelos negacionistas.
É isso. Acabei meu assunto aqui. Você vai falar agora do Cassiano? Não, eu vou falar rapidinho que Niterói votou. 30 mil pessoas de Niterói votaram pela troca do nome da Rua Coronel Moreira César, em Icaraí, passa a se chamar Paulo Gustavo. E isso, sabe o que é muito interessante? A Rua Coronel Moreira César homenageia um coronel do Exército que teve, por exemplo, na Guerra de Canudos, para reprimir, obviamente. Ele morreu, inclusive, durante um ataque ao Arraial de Canudos. Agora, sabe o que é mais interessante ainda? É que a primeira favela do Rio de Janeiro, Morro da Providência, é de oriundos da Guerra de Canudos, a quem foi prometido habitação, etc., que ficaram em situação de pobreza e que começaram a ocupar as encostas do Morro da Favela, que depois virou o Morro da Providência, a primeira favela do Rio de Janeiro. Moreira César morreu lá, atacando a aldeia de Canudos, e agora terá o nome substituído pelo ator Paulo Gustavo na rua em Niterói. A gente começou e vai terminar falando de homenagem e de substituição, de troca, né, dessas homenagens indevidas. Falamos da Bolívia, lembramos do nosso programa sobre isso, sobre reparação, e eu queria, por fim, deixar essa homenagem ao Cassiano, que nos deixou. Não foi Covid, saiu a informação inicialmente de que tinha sido Covid, mas ele tinha problemas cardíacos, estava internado no Hospital Carlos Chagas, público, precisou de UTI, inclusive houve uma mobilização no finzinho de abril, início, virada de maio, apelando por um leito de UTI. Ele chegou a ser internado, mas ele fez insuficiência respiratória, septicemia, morreu aos 77 anos. Cassiano, que era um grande compositor e cantor, um representante legítimo e digno da soul music brasileira, da black music brasileira. Ele compôs Primavera e Eu Amo Você, que foram 2 sucessos do Tim Maia, eu acho que todo mundo conhece. Primavera, te amo. Cassiano. Eu amo você. Amor. Trago essa rosa para linda. Daqui a pouco, viva Cassiano. E eu amo você. Eu amo você. Essa música é mó deprê. Nossa senhora. Querida. Menina? Errei, gente. Cassiano. E os 2 grandes sucessos de Cassiano, que são Coleção. Sei que você gosta de brincar, de amores. Eu acho que alguma gravadora devia pensar aí num EP. Angus de Grilo. Comigo, não. Angus de Grilo duetos. Último super sucesso de Caetano, que é a coisa mais linda, que eu já botei na playlist, gente, de Cassiano. Olha a doida. Eu já botei até na playlist de Martin, do nosso Anguerê, que é A Lua e Eu. A lua e eu. Mais um ano se passou e nem sequer ouvi falar seu nome. E assim chegamos ao fim do nosso Angu de Grilo. Gente, esse Angu de Grilo foi uma epopeia. Passamos uma grande jornada, como diria a Lumena. Passamos por todos os assuntos do mundo. Fomos na Colômbia, fomos nos Estados Unidos, fomos no Jacarezinho, fomos em Niterói e terminamos... Fomos em Canudos, fomos no Morro da Providência. Meu bigode chega a dar suado. Bom, e viajamos no tempo com o maravilhoso Cassiano. Ouçam Cassiano. O homem se foi, infelizmente, em condições financeiras muito aquém do que ele mereceria, né? Pelo talento, pela contribuição que deu à música brasileira. Mas era um grande artista e a obra dele está viva. Então vamos celebrar Cassiano. Boa semana. Isso, gente. Boa semana. Esperamos que essa semana é um pouco melhor, mais tranquila, mais leve. Mas, bom, semana que vem estaremos aí comentando o que mais acontecer. Tá bom, galera? Beijo, se cuidem. Até semana que vem. Um beijo, pessoal. E Cassiano acabou aquecendo meu coração. Eu tava tão triste. Espero que de vocês também. Cassiano, digo, a música de Cassiano, óbvio.
Beijo.